Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um programa hoje, recebendo aqui em nossos estúdios José Zito, conhecido popularmente por Cheque, sindicalista, já foi candidato a vereador, já foi candidato a prefeito, foi candidato a deputado estadual e hoje iremos ter uma conversa, um bate-papo aqui, iremos falar sobre novas leis trabalhistas, sobre novas normas sindicais e falar também sobre política. Cheque, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua origem e também nos contasse como foi que você conseguiu esse seu codinome, né? Esse seu apelido de Cheque. Nos fale também a respeito disso. Fique à vontade. Boa tarde, meu amigo Dinho. Boa tarde, ouvinte da nova rádio web Barreiros, né? E uma das perguntas é quem é Cheque? Por que o nome Cheque? Vou colocar aqui para o pessoal, os ouvintes da rádio e para o povo em geral. Muita gente não sabe ainda porque esse nome que é de origem Cheque. Que na época eu tinha uns 14, 15 anos de idade, eu jogava bola lá em Tibiri, no campo antigo, por detrás da baia, e lá disputando um torneio início pelo time do Fluminense, que era o presidente Fluminense, hoje mora em São Paulo, o nome dele é Valdinho, e eu jogava pelo time de Manuel Araújo, que era chefe dos garis da Prefeitura Municipal dos Barreiros. Nós ganhamos o torneio, sabe como? Disputando o torneio início e nós ficamos para a final. E no final, na final do jogo, a gente ganhava por o empate. A gente seria campeão do torneio. Só que os dois times que ficou para a final foi o time de Valdinho e o time de Seu Manuel Araújo. Eu jogava no time de Seu Manuel Araújo na época. Então, eu jogava de centroavante e o outro time fez um gol na prorrogação. E já perto do final do jogo, da prorrogação, me deram uma porrada, eu caí na lama, dei um grito e o juiz apitou pênalti. O técnico disse: você conseguiu o pênalti, faça o gol e ganhe o campeonato. Ou melhor, ganhe o torneio nisso. Eu, com medo de perder o gol, eu disse: eu vou dar um checkmate. E convidei o lateral esquerdo. Salvo engano, o nome dele era Marcos. Jogava lateral esquerdo, morava na prainha. Ele bateu, fez o gol. E nós fomos campeões do torneio início. Então daí ficaram nos chamando de checkmate. Aí tiraram o mate e ficou o cheque até hoje. E muitas vezes, quando a pessoa me pergunta, o nome é cheque, eu digo: agora é cheque com X, não é com CH. Porque não é ordem de pagamento à vista, é checkmate. Então, Dino, é justamente isso que aconteceu e meu nome hoje, meu cognome, meu apelido, é justamente conhecido como Cheque, não só em Barreiros, mas em todo o movimento social, político, sindical nesse país, certo? A outra pergunta que você faz aí, ela é muito importante na questão quando você coloca a minha militância política, não foi isso? Então, eu tenho uma militância política de muito tempo, muitas décadas, várias décadas. Eu comecei a militar no movimento político na época no MDB. Eu ainda alcancei o período final da ditadura militar. Participei de comício com Marcos Freire, com Tancredo Neves, Leonel Brizola, Doutor de Andrade, Roberto Freire, Hugo Martins, Mário Sarinho, Martinho da Vila, Mercedes de Souza, Alessi Brandão. E às vezes eu abri vários comícios, como eu lembro de um lá em Olinda, na Praça da Sé. E daí, com a abertura política, veio a questão de filiação. E eu não era filiado a partido nenhum. Quando o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, não é o PCdoB, o PCB, foi legalizado, eu fui um dos fundadores. Depois militei no Partido dos Trabalhadores, militei no PCdoB, no PDT, tudo, mas eu sempre tive uma linha política. Militava no campo da esquerda, no campo mais radical de esquerda,
mas eu sempre pensava, eu discutia e procurava saber realmente o que é que estão falando, o que é que estão dizendo. Participei de vários debates. Participei de debates nacional, debate internacional. Participei da discussão na época da abertura política da União Soviética. Quando o Gorbachev ele colocou a perestroika e a glasnost em russo, em português quer dizer reestruturação e abertura política. E eu participava. Todo ano, 3 dias, de um jornal chamado Voz da Unidade, onde tinha todos os países socialistas do mundo, certo? E isso acontecia uma vez por ano em um estado brasileiro. E levei muitas vezes pessoas comigo para participar e aprender. Então, esse jornal chamava-se Voz da Unidade. Participei de debate com um dos maiores jornais do mundo, que é o diretor do Pravda, e o vice, Boris Mikhailov, Yuri Glukov, um deles parece que foi prefeito de Moscou. Mas daí eu aprendi a viver, eu aprendi a discutir. Eu nunca fui, nem quis ser, um cavalo de cabriolé, ou então aquela pessoa que só olha para o seu umbigo, ou enxerga um palmo além do nariz. Eu sou uma pessoa nascida e criada em Barreiros, no Barro Vermelho, antigo Genipapeiro, perto do portão da colônia, e ali foi aonde nasceu a cidade Barreiros. Eu sou uma pessoa nascida e criada aqui, forjado no calor da luta, certo? E forjado no teor da batalha em defesa não só dos trabalhadores de Barreiros, dos trabalhadores de Pernambuco a nível nacional, que eu participei também apresentando emenda popular neste país para a questão da lei de diretrizes de base para a Constituição de 88. Participei de muita PEC, de discussão, de projetos a nível nacional e por aí. Eu não vou me alongar muito, porque eu tenho certeza que eu quero responder todas as perguntas que forem enviadas para você e estou à disposição. Qualquer tipo de pergunta eu respondo. Caso eu não tenha conhecimento, eu trago alguém aqui para participar de um programa que seja a nível de direito, certo? Que ele é muito polêmico, ele é muito crítico e é uma coisa assim muito bem elaborada neste país, porque quem faz a lei são os deputados e quem manda ele fazer as leis sou eu, é você, é os ouvintes, é o povo de Barreira, é o povo pernambucano e o povo brasileiro. Muito dessas suas conhecidas lutas, algumas delas inclusive são bastante recentes, como é o caso do novo PCC e os pagamentos de salários atrasados dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Barreiros. Não apenas nessa gestão atual, como também na gestão anteriores. Nos fale um pouco dessa sua atuação neste campo. Bem-vindo, boa tarde novamente, boa tarde ouvintes da Nova Rádio, certo? A minha luta sindical, ela começou quando os servidores públicos vieram a ter o direito de se organizar, que foi a partir da promulgação da Constituição de 88. E aí eu busquei me articular com o pessoal, com os trabalhadores, e nós fundamos o Sindicato dos Servidores Públicos. Isso aí foi um problema sério em Barreiros, que o pessoal não queria, os prefeitos, foi muita confusão, certo? Depois, se tiver espaço, eu poderei falar sobre isso. Então, os 2 primeiros sindicatos de servidores públicos desse país foi o Sindisul Regional, aqui de Barreiros, né? Depois foi estendido para a região, e o Sindicato dos Servidores Públicos de Ipujuca, certo? Quando conseguimos o registro no Ministério do Trabalho, que existe muito sindicato que não tem o registro, ele sem registro não tem poder para defender quem quer que seja por lei. O Supremo Tribunal decidiu isso desde quando a Constituição foi promulgada, mas o sindicato sempre ganhou ações aqui em Barreiros, certo? Com relação foi reintegrado muita gente. Eu tenho pessoas, ultimamente tem uma pessoa que é o Clóvis, né, um amigo meu, que hoje trabalha na segurança com o Jadiel. Então, eu fiz essa ação, uma ação de reintegração. Ele era contratado, né, e eu estudei muito.
Ele me deu, faltava 2 meses, foi 3 meses para prescrever o prazo de reclamar na justiça. Eu estudei muito, estudei a Constituição de 67 e a emenda número 1 de 69. E fui buscar na disposição transitória de 88 o direito dele. Impetrei a ação, foi negado a tutela antecipada, mas o processo andou, ele foi concedido a reintegração dele. Está no tribunal, a justiça que mandou para Garanhuns e Caruaru, e de lá foi julgado procedente, ele vai ser reintegrado e voltou para o tribunal mandou de volta, depois recebeu, agora se encontra na comarca de Barreiros para o cumprimento dessa sentença. E tem muitos que eu já fiz, e até a questão de não demitir servidores públicos, ou seja, pessoal contratado. Eu usei a lei eleitoral na época e impetrei uma medida cautelar, o prefeito na época era Dr. Creto, e o juiz concedeu a medida cautelar, impondo a obrigação para não ser demitido ninguém, certo? A questão do PCC, que é um fator muito importante e fundamental na vida dos trabalhadores, da Prefeitura de Barreiros, trabalhadores, funcionários públicos, as trabalhadoras, funcionárias, ao todo, os comissionados, contratados, todos têm direito a sair. Mas o PCC, ele surgiu, foi em 91, 92, após a promulgação da Constituição Federal, quando a Constituição tirou o direito dos trabalhadores públicos, esse direito que era regido na época, era dirimido todos os conflitos na justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, e passou para a Justiça Comum, certo? Então, cortou-se o quê? O Fundo de Garantia dos Servidores, mas foi obrigado a colocar o plano de cargos e carreira. Na época eu pedi ao povo de Barreiros que votasse nas pessoas que realmente tivessem condições de elaborar a Constituição Municipal. Na época era Zé Faz Tudo, Pedro Bezerra, Pedro Paulo, Antônio Paulo de Moura, Ailton Francisco. Eu só citava, escolho a pessoa ligada aos trabalhadores. Aí foi feito o plano de cargos e carreiras, mas nunca foi cumprido. A verdade é que os trabalhadores da prefeitura vêm perdendo desde aquela época. Que foi a lei 468, salvo engano, a lei 484/91, que era para o pessoal ter uma carreira, ou seja, aumento de salário, através de grade, tudo dentro do seu trâmite legal. E foi feito corretamente na época. Quando veio em 2002, no ano de 2002, foi feita uma mudança nisso aí. A lei 667 de 2002. Eu acho que nessa data o povo deve saber quem era o prefeito, quem era o secretário e quem era o procurador. E entre uma discussão, uma briga que houve uma vez com o secretário da prefeitura, e me deram essas leis. Quando eu peguei, eu disse, oxe, eu vou entrar com ação. Foi quando eu entrei com as ações contra o município dos Barreiros e defendendo o servidor público na criação do plano de cargos e carreira. O que aconteceu? O processo veio no final do governo de Antônio Vicente, conhecido popularmente como Toninho da Coca, e chegou ao prefeito Carlinho da Pedreira. Ou seja, eles fizeram a defesa, o advogado dele, o procurador, alegando que a lei não existia, estava em desuso, porque ninguém nunca cumpriu. Nós rebatemos isso aí, olha, se a pessoa nunca cumpriu, a lei deixa de existir. Parece o advogado, parece o doutor Elton, todo respeito tem a ele, mas ele estava defendendo o interesse da burguesia na época. Hoje, entendeu? Aí o que acontece? Esse plano de cargo e carreira que nós entramos na justiça, cobrando o direito, que é 5 anos retroativo, vencido e vencendo, tinha um erro nos cálculos da lei 667 de 2002. O Ministério Público, na época, solicitou ao município, chefe do Poder Executivo Municipal, que fizesse um outro plano. Ele foi feito e eu não vi. Todo mundo sabe disso. Foi feito a Câmara Municipal, um sindicato, que o Sintep, que fez com ele, e também o município dos Barreiros. Aí quando
no dia da votação, um funcionário ligou para mim, Marco Kiki. Eu digo, poxa, eu quero ver. Ou como sindicalista, ou como presidente do sindicato, ou como servidor público, ou como cidadão, a transparência dessa lei. Procurei saber, procurei a prefeitura não deu informação, a Câmara também não me deu. Eu procurei a oposição, que na época era o vereador conhecido como Lula da Aves, e que é prefeito hoje, Alimário. Aí também disse, não, nós não vamos mexer. Eu digo, eu quero ver. Botei o carro só na rua, chamei o pessoal para a Câmara Municipal. E aí teve um dia que um dos vereadores disse, tu manda um ofício para a Câmara, aí pega e disse, tu quer o quê? Eu disse, quero ler, ele me deu. Quando eu peguei, eu vi logo um erro. Tinha uns cálculos em cima do aumento salarial, que era em cima do salário mínimo, que a lei não permite isso. O Supremo Tribunal Federal anula qualquer plano em cima do salário mínimo. Eu digo, poxa. Aí quando dei para Lorinaldo, ele com todo respeito que eu tenho a música chamada Samba do Crioulo Doido, nós colocamos isso. Ele apresentou a alternativa para a Câmara, que devia ser feito assim, assim, assado, e perguntou se houve a tramitação, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na Comissão de Finanças e Orçamento e na Comissão de Redação Final. Muita gente ouviu isso, não. Houve votação, está tudo certo. Foi isso que nós ouvimos. Lá na Câmara Municipal. E na Prefeitura foi feita a pergunta se houve o estudo do impacto financeiro, o estudo atuarial do impacto financeiro, que era para a lei não cair como fosse inconstitucional. Está tudo certo. Aí o doutor Lorinaldo fez os cálculos, salvou alguma coisa e agora pode votar. Mas não foi feito nada disso. Inclusive, quando eu estive na Câmara, recentemente, numa discussão lá sobre o plano de cargos e carreira, depois que o tribunal anulou, né? O tribunal fez a coisa correta, porque não foi feita certo aqui. E aí, o tribunal julgou ela inconstitucional a partir desse julgamento. Quando é a partir desse julgamento, no meu entender, tem uma palavra no linguajar jurídico, parece que é stunk, uma palavra mais ou menos assim, que é uma porrada na nuca. E você vai para frente, quer dizer, para trás não tem nada a ver. É buscar aqueles aumentos que foi cortado dos trabalhadores. Mas nós estamos para a gente ver o que é que podemos fazer, certo? Aí o plano de cargo e carreira foi criado, quando ele foi criado, aí houve um atraso de pagamento, atraso de data, nós impetramos um mandado de segurança na Justiça, certo? Para o pagamento ele ser efetuado todo mês até o 5º dia útil do mês subsequente trabalhado. Foi concedido a liminar na época, o governo era Carlos Arthur, né? O Carlinho da Pedreira, e ele estava cumprindo. Só que em plena campanha, reta final de campanha também, deixou de cumprir. Aí foi penalizado. Tem uma multa a ser aplicada ao prefeito de R$10.000 por dia pessoal do bolso do prefeito. Quando chegou 2017, que foi a gestão do atual prefeito, certo? O mandado de segurança, a liminar, ela não serve para quem assumiu. Porque a liminar é um remédio jurídico para barrar ou para coibir abuso de autoridade. Eu procurei o prefeito atual na época, Alimário, o procurador na época, todo mundo, e lá, gente, vamos resolver esse problema, isso é um problema. E aí não foi resolvido. Quando foi no dia 24 de março desse ano, aí foi concedido a sentença nesse mandado que serve para o prefeito, certo? Aí veio essa questão de ajustamento de conduta, tudinho, mas o processo está no tribunal. Porque todos os processos contra a fazenda pública, que seja municipal, estadual ou federal, tem que ter recurso, a lei diz isso. Mesmo o município não recorrendo, como não recorreu, mas a lei obriga o juiz conceder, ele mesmo recorrer ex officio. Entrou em pauta já uma vez, entrou na segunda vez, está para ser julgado. Quando vir enviado para
Barreiros, está resolvido de uma vez por toda a questão do pagamento dos servidores públicos, dos aposentados, dos pensionistas, de toda a categoria. É sentença transitada e julgada, ela tem a imutabilidade da coisa julgada, não pode ser mudada. Então isso aí é uma questão que nenhum político mais vai dizer, não, comigo vai ter data de pagamento, não sei o que, esse proselitismo, porque eu nunca vi um político ladrão, um político safado, um político bandido, quando ele está candidato, Dinho. Nunca vi. É as coisas mais sérias do mundo, é o homem mais puro do mundo. Agora, quando assume, é problema. Às vezes o povo quer o liso, quando o liso assume, o liso fica rico, fica podre de rico, e o povo fica vendo a vida. Eu acho que se deve ter, né, nessa cidade, uma discussão, um debate, né? Um debate onde os trabalhadores, o povo, discuta a questão do dinheiro público. Eu tenho projeto, tenho proposta e quero encaminhar. Eu quero discutir com os trabalhadores, discutir com a sociedade, com o povo de Barreiro, com todos os políticos. Eu quero discutir aquilo que eu não sei, eu quero aprender, agora o que eu sei eu também quero transmitir e quero que o povo participe. Se faltou alguma coisa na pergunta, você repita que eu tento responder. Checo, eu quero aproveitar o nicho dessa conversa que você vem falando aqui, apesar de que você fala numa linguagem muito popular para que todo mundo possa entender, mas você tem uma linguagem um pouco técnica, porque você vive nesse mundo aí de sindicalismo, de classe trabalhista, de patrão e de tudo mais. Pois bem, você falou no nome de Carlinho da Pedreira, e esse PCC é um dos trunfos que ele carrega e ele fala que foi um dos criadores do PCC em defesa dos trabalhadores, que ele tratava bem o funcionalismo e tal. Pois bem, mas de fato o PCC morreu no início do governo de Elimário Faria, né? E muita gente, quando escuta você falar do jeito que você fala aí, fica ainda na dúvida, será o PCC? Porque também há alguns pré-candidatos, como o Luciano Vasconcelos, que falou num programa de rádio, aqui na rádio mesmo, ele falou que o PCC acabou porque ele foi mal feito, mal bolado, como você citou aqui também na sua linguagem agora há pouco. Eu queria que você explicasse de maneira mais simples para quem está ouvindo agora a rádio, que saiba que se ele acabou porque foi mal feito mesmo, foi por falta de interesse da atual gestão. Dinho, o PCC em si, ele foi elaborado, ele tinha uma carreira feita rabo de cavalo, certo? Ele crescia para baixo. Tinha uma categoria que, quando o doutor Leonardo viu, a gente riu, nós achamos graça, que ele só corria 10% dessa categoria, essa categoria só tinha 100 funcionários, certo? Com relação à culpa dos prefeitos, eu vou colocar a verdade aqui, certo? Para haver pagamento tem que existir a lei, que é o plano de carro e carreira, é uma lei. A lei, ela existe o seguinte, a lei maior, a hierarquia, né? A Constituição Municipal que foi elaborada, ela obrigou a fazer o PCC. Foi feito, agora não foi cumprido, certo? Vamos agora para a questão da culpabilidade do jurídico municipal, do executivo. Tem no artigo 26, salvo engano, parece, o artigo 26 do regime jurídico único, que é uma lei que rege a vida dos servidores públicos, que ele diz o seguinte: ato ou qualquer ato eivado de ilegalidade pública deverá, não é poderá, deverá ser revisto a qualquer tempo pelo Poder Executivo. Olha, se o PCC está sendo pago com um salário razoável, né? Razoável, através de muitas perdas anteriores, mas o povo estava feliz. E houve um erro na questão da tramitação. Ou seja, o regimento interno da Câmara Municipal dos Barreiros, ele diz em seu artigo, parágrafo, que o parecer poderá ser dispensado pelo plenário, certo? E ser dispensado o parecer das comissões e ser enviado para o plenário da Câmara. Foi o que aconteceu. Dispensaram, enviou para o plenário. Para o plenário. Aí foi inconstitucional, porque é uma matéria que não pode ser feita sem ter os pareceres das comissões, certo? O que entrou também errou, ou não leu, ou não quis ler, certo? Ou foi mal assessorado, quanto o outro foi, no meu entender, porque ele não mostrou para ele que ele poderia rever.
Poderia, não deveria rever esse artigo 26, trazer de volta, certo? Para essa votação e manter o plano de cargos e carreira. E foi mais fácil entrar pela nulidade. Então são essas coisas que acontecem no meio jurídico, que muita gente às vezes não lê, não sabe, certo? Copia alguma coisa, não interpreta, tudo, entendeu? Hoje eu estou vendo o pessoal falar muito em causas pétreas, embargos infringentes, coisa, pô, o pessoal não, né? Mas muitas vezes ele não sabe porque o que é lei. Eu poderia aqui dar se você permitir, eu dar um entendimento que é a lei, por que surgiu a lei, como surgiu a lei. Por exemplo, o primeiro código de lei do mundo foi o Código de Hammurabi. O que é lei? É um conjunto de normas e regras que rege a vida de cada cidadão brasileiro na esfera do seu comportamento. Ela pode ter dois aspectos diferentes, como lei moral, lei física. A lei, ela começa em casa, ela é uma lei informal e se forma nos colégios, nos tribunais, na justiça e nas discussões, na votação dos deputados federais. Existe lei, Dinho, que é obrigada a ser cumprida, que é o estado físico da matéria. Ou seja, quando você tem um objeto que fica jogando ele para cima e para baixo, ali é uma lei, sabia disso? É uma lei física, estática, que tem que ser cumprida, a não ser por milagre. Quando ela cai, eu estou pegando, pegou, você cumpriu ela. Entendeu? Agora, a lei surgiu justamente para coibir erros. Se a gente pensa errado, a gente faz errado, a gente vota errado, a gente não procura saber e culpa só os outros. Então, nós somos os culpados disso, certo? É por isso que eu digo, eu quero me reter muito a Barreiros hoje, porque Barreiros tem história, Barreiros tem tudo para crescer. Barreiros é uma cidade que tem água, terra, gente, mas não tem emprego, não tem situação de emprego e renda. Você entendeu? Eu acho que se eu tiver alguma dúvida ainda sobre o plano de cargos e carreira, que ele vem agora, né? E a gente vai trabalhar ele. Quando a gente receber ele, eu quero conversar com a categoria, conversar com os servidores públicos. Olha, gente, ou vocês buscam seus direitos, ou vocês procuram a mim, ou a outra pessoa, ou a outro sindicato, entendeu? Para ser colocado tudo na íntegra, porque isso aí é a vida de cada trabalhador de Barreiros, de cada servidor público, certo? Para que amanhã a gente não venha mais chorar o leite derramado como está hoje. Vamos salvar o que temos para salvar, certo? Vamos lutar junto. E isso não é a luta só dos servidores, não, é também da população, é apoiar isso aí, mostrar que é direito dos trabalhadores, é direito do povo de Barreiros receber seu salário digno, um melhor salário. O cara se aposentar e receber um salário de miséria. Eu encontrei gente aqui em Barreiros recebendo salário de pensionista de R$20,26, quando o salário é R$600 mil. Entrei com ação, foi até graça uma coisa dessa. Entrei com ação, uma tutela antecipada, o juiz concedeu, mas está rolando o tempo desde aquela época para buscar o retroativo, o que ficou retido nos cofres da Fazenda Pública Municipal. Certo? Então, gente, eu quero ver o seguinte, posteriormente, ter espaço para debater, espaço para discutir, espaço para conversar e tempo, né? Porque se a gente deixa passar essas coisas como estão passando, nunca mais ela volta pela metade, porque o gestor público, nenhum deles até hoje, a meu ver, tiveram compromisso com a categoria, a não ser
para alguns apadrinhados, alguns que ele acha que deve receber bem, que deve ganhar bem. Então são essas coisas que vêm acontecendo. Não é só aqui não, é em várias cidades que eu passei e tenho discutido essa questão salarial. Bom, chefe, vamos agora a mais uma pergunta. Agora ainda tem a ver muito com o sindicato, né? Você é sindicalista e a pergunta é o seguinte: desde o governo Michel Temer e agora com a atuação de Jair Bolsonaro, sabe-se que há um forte ataque aos sindicatos e às frentes sindicais. Como sindicalista que você é, como é que você enxerga destes 2 recentes governos a situação dos sindicatos e das frentes sindicais no Brasil? Primeiramente eu quero agradecer a você pela pergunta, e a pessoa que fez é muito, muito boa, muito fundamental, certo? Eu sempre observei essa questão dessa frente de destruição, né, de proibir, de coibir, de diminuir o direito dos trabalhadores, que existem 2 forças antagônicas, ou seja, trabalhador e empregado. A maioria dos deputados federais, os senadores, que estão lá no Congresso Nacional, já foram prefeitos, outros são empresários, e os que defendem mesmo a classe trabalhadora são pouquíssimos, certo? Agora, o ataque ao sindicato, ele veio dos governos mesmo, não foi de agora, nem de ontem. Por exemplo, quando o Fernando Henrique, ele tentou acabar com o imposto sindical, que para mim ele não acabou, ele transferiu o poder. Transferiu para os trabalhadores dizer se quer que desconte ou não. O cara não quer, a pessoa não quer. Tirou aquela obrigação. Essa é a verdade, certo? Tirou aquela obrigação de descontar, certo? Agora não tiraram ajuda paletó, casa, não sei o que, para magistrado, viagem de avião, passagem, não tiraram. Agora, tirou o custeio das entidades e para deslocamento, trabalhar, assessoria jurídica, tudo isso, certo? Então, é mais uma prova da desorganização dos trabalhadores brasileiros, principalmente na área pública, municipal, federal e estadual. Antes eu dizia que o sindicato é novo na área pública, por conta que só teve o direito de se fundar sindicato a partir de 88. Dá para ter aprendido alguma coisa, né? Eu sempre militei no movimento sindical, mas nunca quis atrelar sindicato nem direito dos trabalhadores a partido nenhum. Partido nenhum. Inclusive eu fui convidado para um partido recém-fundado e dizia para mim: você vai ser o braço direito sindical desse partido. Parece que era o PROS, Partido Republicano da Rede Social, que mudou tudo depois que assumiu, certo? O comando, deixa isso para lá, isso é outra discussão. Os ataques às organizações sindicais, elas vão continuar e vem sendo. Por exemplo, o Michel Temer, porque foi que ele assumiu a presidência, eu não vou falar impeachment aqui não, para não gerar polêmica, entendeu? Porque teve o de Collor, teve o de Dilma, vai gerar polêmica. Eu quero colocar como foi que ele foi presidente da República, certo? Existia e existe hoje um tal de fator previdenciário que ele é nocivo para a classe trabalhadora. E a gente metia o pau, a gente baixava a lenha, a gente metia o cacete no fator previdenciário, que foi criado por quem? Por Fernando Henrique. Antes de ele dar, você se aposentava, se alguém falecesse da família, tivesse direito, ganhava as 2. Não. Quer dizer, já houve uma reforma na Previdência, ou seja, meter a mão no dinheiro dos trabalhadores na época, os aposentados pagou, certo? Os trabalhadores pagou. Depois, quem metia o cacete, mesmo de cabo a rabo, era o Partido dos Trabalhadores, mas governou com o fator previdenciário. E não batia só no fator previdenciário, não. Batia na CLT. Eu batia alguns pontos ruins da CLT, mas ela na visão do braço direito, sindicalismo partidário, defendeu quando teve o comando durante 13 anos. E Michel Temer é criação desse pessoal. Eu não votei naquela época, porque eu já via o rombo e o fundo
o fumo que ia passar aos trabalhadores, o plano de governo. Eu disse, eu não trabalhei, não votei para isso não. Aí o que aconteceu? Teve um encontro lá no Pacaembu, São Paulo, e esse encontro era para discutir o fim do fator previdenciário. Michel Temer era presidente da Câmara dos Deputados. Quando eu cheguei no Pacaembu, que eu olhei, que eu observei um palanque armado no centro do campo, no meio do campo, ali onde dá o pontapé inicial. Me deram o pontapé inicial, foi na bunda dos trabalhadores. As centrais sindicais defendendo a questão de Michel na vice-presidência de Dilma, combinado com o governo Lula e todos. Eu digo, rapaz, o negócio está meio troncho. Eu vim de Pernambuco fazer política aqui. Aí foi que Michel Temer fez. No seu discurso, ele disse que ia acabar com o fator previdenciário, botar em regime de votação, que já estava lá no Congresso. Certo? E derrotou. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele botou em votação, derrotou. O que foi que aconteceu? Chamaram ele para a vice-presidência. E Lula vetou, certo? A derrota do fator previdenciário. Entendeu agora? Então esse camarada assumiu. E quando assumiu o governo, ele quebrou também os aposentados e pensionistas. O dinheiro sempre deu para pagar a aposentadoria, 1, 2 ou 3, e era integral. Era integral, o dinheiro dava. Foi que fizeram. O recurso da aposentadoria era um tripé. Ou seja, o desconto do patrão e empregado era um tripé no país todo. O que era arrecadado de imposto, do que foi produzido na área rural, e do que foi descoberto na terra, de ouro, X para a aposentadoria, para manter uma vida digna. E a reforma que eles queriam não passou. Foi criado o quê? A DRU. Quem já ouviu falar nisso? Chama-se desvinculação de recursos da União. Eu dizia na época, desvio de recursos da União. Ou seja, essa desvinculação tirou um tripé de armação do dinheiro dos aposentados para pagar juro da dívida externa. Foi no governo dos trabalhadores. Isso aqui também não presta não. Certo? Aí vê bem, tirou esse recurso e pagou o juro da dívida externa e interna, que tinha uma meta, salvo engano, era um juro de 6,5%, e tomou a 14%, foi a 12,5%. Então, foi crescendo como uma bola de neve. O Michel Temer tentou passar a reforma da Previdência, não passou. O Congresso, em vez de melhorar, piorou, porque o povo trocou. Se tivesse o mesmo, não tinha passado, não. Entendeu isso agora? Já foi colocado antes, para 70 anos. Quem puxou a orelha do presidente na época foi Zulaí Cobra, que era presidente do PSDB, ou melhor, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Aí não deixou votar e tirou. Aí veio agora, né, na mudança, e o povo diz, vamos mudar. Mas trocar 6 por meia dúzia, fica a mesma coisa. Se trocar 6 e bota, por exemplo, se você troca uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, bota outra de 2 litros, o sabor é o mesmo, só que aumentou o volume. Foi o que aconteceu. O cara tirou o pai e botou o primo. Tirou o sobrinho e botou o tio. E botou pessoas no mesmo pensamento. Ele agora passou. Passou, e eu disse ontem na Câmara Municipal dos Barreiros, quem roubou esse país, quem assaltou o Brasil, quem meteu a mão no dinheiro do povo, quem mandou dinheiro daqui para fora do país, não foi os trabalhadores, não foi os aposentados. Quem faz o banquete são eles, os governadores, são os presidentes que fazem isso. Às vezes os prefeitos, aí envolve Câmara Municipal, Estadual e Federal, fazem o banquete e depois quem é que paga a conta? Quem paga a conta é os aposentados, é os pensionistas, é o trabalhador, é o povo brasileiro. Quem paga a conta somos todos nós que não participamos do banquete. É essa a realidade. A gente, muitas vezes, eu vejo o pessoal brigando por lado A, lado B. Tem gente que diz, não, fulano rouba, mas faz. Vem aqui, que ideia. Olha, não, todos os políticos são ladrão, todos os políticos são safados. O povo é santo. Entendeu?
Outra coisa, às vezes quando o cara diz isso a mim, eu digo, não julgue ninguém por você. Não faça esse julgamento não. Eu digo isso. Porque o cara às vezes não sabe de nada. O cara não participa, o cara não discute, não participa de política, diz que não deve se discutir política, religião e futebol. Deve sim discutir. Agora é polêmico? É. Mas é discutível? É. Não estou aqui me colocando como pré-candidatura a nada. Nem a prefeito, nem a vereador. Certo? Talvez, futuramente, a gente veja isso aí. Alguém me chamar para a Câmara, eu vou. Para debater, eu vou. Para discutir, eu vou. Agora, eu quero realmente uma discussão, um debate com esta sociedade de Barreiros, porque a gente tem que começar por aqui. Barreiros tem condições de crescer. É isso que eu quero dizer para você. Se faltou alguma coisa, você coloca, faz a pergunta novamente, eu tento responder. Muito bem, Cheque. Agora, falar em voltar para cá, por aqui, de começar por aqui, vamos começar agora com uma pergunta falando a respeito agora daqui, da cidade de Barreiros. É o seguinte, você é o líder sindical do Sindisul e eu queria saber de você qual a área específica do Sindisul. Ele é especificamente destinado a resolver problemas da cidade de Barreiros ou o Sindisul, ele também cobre outras cidades aqui da região? Foi bom você perguntar isso aí, que eu vivia correndo a cidade todinha, certo? E o tempo era curto e eu já estou com 63 anos de idade. Não tenho tempo mais de estar correndo, certo? Aí estou me atendo mais em Barreiros, certo? Vou terminar essa linha sindical até quando, não sei, defendendo o servidor público do meu município. Isso aí eu garanto, eu não arredo um pé, nem cedo, um centímetro sequer, 1 milímetro, enquanto estiver em jogo o direito da classe trabalhadora. Estou dizendo isso aqui e sempre fiz isso, sempre faço isso, certo? Muita gente às vezes não acredita ou acha que a demora da justiça é por conta de mim. Já me ameaçaram uma vez, uma ação que eu fiz, o pessoal ganhou, foi reintegrado. Então esse fato que eu quero te falar, e garanto, estou concluindo algumas coisas nas outras cidades, estou terminando, certo? Como Siriense, São José, Formoso, São André, ainda tem algumas coisas pendentes, mas para não deixar em branco, estou resolvendo, mas tem pouquíssima. Vou centralizar todo o meu trabalho aqui nessa cidade, na questão do direito dos trabalhadores municipais. E aí eu vou ter mais tempo de discutir política, de fazer política, de mostrar para a sociedade e aprender com ela também que se a gente quiser, a gente muda essa história. A gente vira ela pelo avesso e começa tudo de novo. As pequenas coisas, as pequenas indústrias que fecharam aqui, fechando, não abre nada. Eu lembro que existia muitas fábricas aqui, pequenas, fechou. Inclusive a grande, né? A grande fechou, eu sei por que fechou. Eu apresentei a alternativa na época. Eu acho que alguém vai perguntar sobre isso. Por que fechou? Quem fechou? Eu acho que alguém vai perguntar, porque isso é muito importante isso. Eu estava na época na Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, como voluntário. E fui cortado, né? Depois, se alguém perguntar, eu respondo isso aí para não misturar a pergunta que você fez agora. Se faltou alguma delas, se repita de novo que eu tento responder. Certamente você virá aqui outras vezes para falarmos sobre outros assuntos e essa pergunta será feita. Mas vamos voltar aqui ao assunto. É o seguinte, você já foi candidato a vereador, candidato a prefeito, a deputado estadual por Barreiros. Qual você acha que tem algum motivo específico de você não ter ainda alcançado nenhum desses cargos públicos? Ou o que você acha também que pode ser feito para que os munícipes de nossa cidade valorizem o seu trabalho como sindicalista? Eu te falei, na pergunta que você fez, falei que nunca misturei a questão sindical com a questão da política, né? Mas essa questão da não ter ganho a eleição, eu coloquei meu nome. Na época, quando estavam, depois da promulgação da Constituição de 88, eu fui candidato pelo PCB, o voto foi pequeno, não tem voto para chegar na Câmara, né? Depois fui candidato outra vez, mas aí o pessoal dizia, me dá um bujão de gás. Eu digo, olha, lá em Gibinho, bujão de gás lá em Gibinho. Aí eu disse, olha, tu me desse, na época não era reais para Serra Cruzeiro, tu me der tanto,
Aí eu voto em você. Eu digo, eu não preciso desse voto, eu não quero. Mesmo se tiver dinheiro, eu não ia comprar. E eu fui levando isso e vendo que quando você fala a verdade, muitas vezes, você é excomungado por quem é cínico, por quem é safado que vende seu voto, ou não tem cabeça pensante, ou não pensa, entendeu? Então tem essas coisas que acontecem. Aí eu aprendi com uma pessoa chamada Balfaiate. Ele dizendo, cheque, olha, o político que compra voto, ele paga para roubar, ele é ladrão. E o cara que vende, eu digo, tu tá certo, Balfaiate. O cara que é o corrupto e o corruptor. Se o cara recebe para votar, ele é corruptor. E o corrupto, quem compra? A lei pega, hoje, né, o que compra, se for comprovado. Mas não pega o cara que recebeu. Aí, por exemplo, se um vereador gasta R$1 milhão para ser vereador, ele pagou para quê? Para roubar os cofres públicos, para tirar dele dos cofres públicos. Agora, se o trabalhador, o povo de Barreiros, ele escolher debater uma questão dos municípios, dizer, eu vou te colocar lá. Mesmo assim, a lei em si mesmo, ela deixa brecha, deixa falha para o cara não cumprir as coisas. Vou citar agora falou uma coisa, nessa pergunta, eu vou citar um fator importante. Na época, quando eu fui candidato a prefeito, aí eu disse para o juiz, Dr. Rogério Lim e Silva, o que era que dizia a lei eleitoral? Você apresentar a prestação de conta. Não era isso? Mas a prestação de conta, se você não apresentasse, não dava a cassação da candidatura. Ou seja, cassação do mandato se o cara ganhasse a eleição. Hoje, se você não apresentar, você é cassado o seu pedido de registro de candidatura. Eu disse a ele, doutor, você não tem culpa, eu também não tenho, mas a lei está obrigando o cara a ser mentiroso e ladrão. Eu falei, como? Eu digo, olha, se ela obriga você a apresentar uma prestação de conta, se não apresentar, você não é candidato. Agora não obriga você a cumprir. Entendeu? Ela obriga o cara a ser mentiroso, safado. Se o cara disser para o povo, eu vou calçar essa rua de ouro, a pessoa acreditar, vota. Mas ali não obriga o cara a fazer. Existia um país, no período da Guerra Fria, era a Tchecoslováquia, na época lá não tinha, era tudo deputado. Sabia disso não? Era deputado estadual, deputado municipal e deputados federais, né? Deputados federais, estaduais e municipais. Vereador era deputado. Era o deputado estadual era deputado, o deputado federal também era deputado. Aí o cara fazia o seguinte, não tinha propaganda, o cara fazia o plano de governo, entregava nas casas, entregava o pessoal, discutia, debatia. Se aquele plano de como legislar, se ele não cumprisse, a sociedade reunia e tirava o cara, escolhia outro e botava. Aqui não, para se tirar, para se caçar um vereador, para se caçar um prefeito, é a coisa mais difícil do mundo, porque tem recurso, tem primeira instância, vai para a segunda instância. Agora tem um, que chama-se AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, não sei se vai mudar, mas que a lei eleitoral, ela caça através do colegiado. Não tem recurso. Foi o que aconteceu na época do governo Antônio Vicente. Houve uma votação que era para ser primeiro ela, e eu estudei, eu dormi com essa lei debaixo do meu travesseiro. Ela era meu travesseiro. Aí quando foi condenado aqui, que foi condenado no tribunal, eu digo, não tem recurso, mas você faz o recurso e manda, certo? E a Procuradoria Geral Eleitoral devolveu, né, que é a obrigação do sorteio de mandar para ele dar o parecer ministerial, e dizendo que o Tribunal Eleitoral é incompetente para julgar. Já é o quê? Um julgamento de segunda instância. A gente está falando aí na outra legislação, né? É a legislação do crime. Muito bem, estamos hoje recebendo aqui em nossos estúdios Cheque. Vamos um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Na volta iremos conversar sobre inegibilidade também, tá, Cheque? A gente volta já no nosso segundo quadro com Cheque aqui no nosso estúdio.
E aí, você curte novidade? Então se liga aqui, ó. Aqui você não sintoniza, aqui você se conecta. Rádio Nova Barreiros Web. Baixe o nosso aplicativo ou acesse o nosso endereço na internet. Nova Barreiros Web, minhawebradio.net. O melhor conteúdo musical e informativo para você na web. Nova Barreiros Web, de Barreiros, Pernambuco, para todo o planeta na web. É a Web Rádio chegando com força. Bem, pessoal, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, hoje na entrevista aqui, nesse bate-papo, Cheque, sindicalista, ativista político, ex-candidato a vereador, a prefeito, a deputado estadual. Já estivemos aí no nosso primeiro bloco. Vamos agora à primeira pergunta desse segundo bloco. Cheque, é o seguinte, hoje em Barreiros nós estamos vendo alguns candidatos como Pedro Ivo, que já esteve inelegível desde o ano de 2012. Tivemos também João Baleia, que acabou de receber mais uma condenação, sendo também inelegível pela segunda vez. Mais recentemente tivemos o Carlinho da Pedreira, com 2 contas rejeitadas pelo TSE, e Elimário Farias, com 2 contas de 2017 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Todos eles tiveram as contas rejeitadas e, no entanto, ainda concorre às eleições de 2020. Como sindicalista e como cidadão, como é que você vê esse cenário político de nossa cidade hoje? Essa pergunta ela é fundamental, certo? Até porque está nos 4 cantos de Barreiros a questão de inelegibilidade, as contas rejeitadas pelo tribunal. Antigamente, antes do Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, ele rejeitava contas do vereador, contas da prefeitura, do prefeito, do governador, e aí era votado, né, depois que o legislativo derrubava o veto. Hoje mais não. O tribunal, ele rejeita, ele é um órgão, além de ser um órgão técnico, ele vota para a Câmara. Se a Câmara rejeitar o veto do tribunal, aí o tribunal entra diretamente na justiça e mantém a inelegibilidade, pelo que eu vejo isso aí, certo? Mas eu queria dizer isso, não vou aqui bater em ninguém, né, que estou fazendo um programa aqui sem raiva, sem ódio, sem medo, sem chamar ninguém daquele outro. Fulano é isso, é aquilo outro, eu sei isso, levei fulano, cicano, tocando. Eu quero dizer o seguinte, sabe quem é que tem a lei na mão? O povo. E sabe qual é a arma mais poderosa que ele tem? O título e o voto. O pessoal pergunta, fulano vai ser candidato, ele tem 8 milhões para gastar, tem 20, quer dizer, oxi, e porque tem um dinheiro o cara é obrigado a ser eleito? Eu volto a dizer o que disse antes. O cara que compra voto, o cara que devia dinheiro público, é um marginal. Seja ele quem for, certo? Eu vou fazer uma pergunta aqui a você, e mesmo responder. E essa pergunta eu vou fazer ao povo ouvinte da rádio, aos deputados federais, aos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ao governador, ao presidente da República. A pergunta é o seguinte, vou dizer e vou responder. Se alguém discordar, e depois a gente debate sobre ela. Quem é pior? Qual o pior ladrão? O que bota uma faca no pescoço de um cidadão? Às vezes sangra, às vezes mata. O que bota um revólver para tomar um carro, para tirar o leite do filho do cidadão, o pão, a carne. Esse ladrão das grandes cidades, da pequena cidade, quem é pior, ele ou o político que desvia dinheiro da merenda? O político que gasta R$1 e bota na obra 2. O político que inventa tramóia e muitas vezes dentro do sistema tem procurador que manda, porque às vezes o cara é eleito porque é popular e não sabe de nada. Qual a diferença que tem? Eu vou responder.
No meu entender, existe uma diferença. É que um rouba, tortura e mata no varejo, enquanto o outro faz a mesma coisa no grosso e no atacado. É isso que eu vejo. É como o cara que induz a pessoa ao uso de entorpecente e droga. Primeiro, o cara não teve educação. Hoje eu vejo a sociedade brasileira, os políticos brasileiros falar: vou dar garantia, vou botar energia elétrica, vou botar 300, 400, 500 guardas. Não vai resolver o problema. O problema desse país, o problema da corrupção, da safadeza, da sacanagem, da bandidagem, ela vem do berço da educação. Meu pai dizia uma coisa. Existe uma adagem popular que diz o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Meu pai dizia o seguinte: a ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. Meu pai também ensinou a mim, dizia uma coisa. Ele dizia: quem de uma escapa, o adágio popular diz isso, não diz isso, quem de uma escapa 100 anos vive, não é isso? Meu pai dizia diferente: quem de uma escapa na outra morre. Ora, é a mesma coisa na política. Tu tira um cara, mete a mão no teu dinheiro, que não paga salário certo, não cumpre o que determina a legislação, e bota outro que se eu sou uma pessoa mais pura, sou mais honesto, sou aquilo que o outro, mas sabendo do passado dessa pessoa, coloca e faz a mesma coisa, não tem a participação. Eu queria colocar aqui em cima disso, isso é muito importante, que eu não vi ainda nenhum político falar, nem colocar, nem dizer. Eu vou ver aqui. Foi criada por mim e tentei colocar na minha candidatura, mas não tinha nem dinheiro para colocar, para botar panfleto, né? O dinheiro que eu recebi para a campanha foi R$2.000 durante toda a campanha. Gastei o calção que eu tinha, eu saí puxando a carroça. Mas foi o seguinte: não escrevi muito não no plano de governo, não. Escrevi 22 linhas, foi 23. Eu acho que se os políticos copiar isso, resolve o problema. Ou seja, quanto é que entra de recurso em Barreiros? Eu vou falar aqui 1 milhão, 1 trilhão não. Vou falar o seguinte: entra X, sai Y. É tão fácil governar uma cidade, seja ela qual for, somente é essa. Se entra 10 milhões, por exemplo, não é 10 milhões, vamos agora chamar a sociedade para ver esse dinheiro, vamos chamar o juiz de direito da comarca, chamar o promotor, o padre, o pastor, os sindicatos, as associações, que seja ela de candomblé, que seja ela religiosa, melhor, o cristianismo. Vamos chamar o povo em geral e dizer: olha, entrou X, entrou Y. Agora vamos decidir o que fazer? Vamos gastar no essencial. Eu tenho meu salário aqui como prefeito, é X, dá demais para viver. O cara às vezes ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, às vezes 3, 4 mil reais. Quando entra para prefeito, passa para 30, 60, 90, 100 mil, 80 mil. Porra! Será que a gente não percebe isso? Será que o povo de Barreiros, Pernambuco, do país, nunca vai aprender a discutir política, fazer política? A partir de hoje, eu vou colocar essa discussão em tudo que eu for, em todas as reuniões que me chamarem. Ô prefeito, tu é honesto, o cara mais honesto do mundo. Agora vamos chamar a sociedade para ver o dinheiro, discutir a aplicação dele. Vamos decidir, vai ver se realmente a sociedade disse o correto. Se a sociedade disser: olha, um dia vamos jogar dentro do rio, eu digo: não, peraí, eu tenho uma equipe técnica, vamos fazer melhor fazer, em vez de jogar d'água abaixo, melhor fazer uma cacimba. Fazer um calçamento, vamos buscar alguma empresa que tem condições para gerar emprego e renda no município. Eu tenho andado em muitos estados brasileiros e tenho encontrado pessoas de Barreiros, mais encontram. Lá nos cafundóis do Judas, como diz a história, o provérbio, né? O adágio popular, a gente encontra pessoas que querem trabalhar e tem que sair de Barreiros, deixar sua mãe, seu pai, seus filhos, sua ex-esposa, para ganhar o pão de cada dia. Aí outros debandam para o lucro fácil. E o caminho é prisão, presídio, chama-se cadeia e cemitério. Tem que passar pela questão do hospital também. Só isso que acontece. E é muito difícil, certo? Você fazer uma mudança aonde o povo
de eu sair querendo buscar, tapar o sol com a peneira para trazer fulano, porque fulano tem dinheiro para gastar. Felizmente, a gente luta, mais um dia a gente chega lá. Se não chegar, alguém vai chegar, vai alcançar o que eu penso, que luta. Pronto, agora vamos fazer a próxima pergunta, voltando ainda para a sua praia, que falando sobre sindicatos. É o seguinte, Barreiros temos os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, temos o Sintep, o Sindeb, também temos o Sindisul. No entanto, o que se ouve é que não há união entre os sindicatos. Você diria que essa entrave impede que as lutas sociais sejam impedidas de progredir por conta desta racha entre os sindicatos? Eu acho que não. Eu acho que não é racha, certo? Eu acho que é o seguinte, é que eu vejo mesmo alguns sindicalistas buscar o braço político. Por exemplo, vou citar uma coisa que você falou, Sinteb, não foi? Nenhum dos dois tem registro no Ministério do Trabalho. Um recebeu faz pouco tempo, foi o Sintep. Mas recebeu para o Estado, devido a o Messias, que foi secretário de Relações do Trabalho, ter puxado a legalização para os estados e municípios, mas teria que mudar porque a lei diz o seguinte, você não pode pedir estadual e municipal, você tem que citar os municípios. Aí foi, criou o outro. Se pediu o registro, não saiu ainda. Não saiu. Veja se existe uma ação ganha em algum município aqui em Barreiro por ele. Ou não fizeram, ou o camarada sabe, se fizer pode ser nula, de pleno direito. Certo? Sindisul tem o registro. Aí o que o pessoal faz? Arreia a lenha. Pau nele. Pau em cheque. Cheque é isso, cheque é aquilo. Eu sou feito cobra de jiboia. Quanto mais bate, eu encho e cresço. Eu não agora sempre busco fazer as coisas mais legal. E quero debater com os servidores, se eles quiserem, com os trabalhadores, se eles quiserem, por categoria, porque não me convidaram para debater e discutir no outro. Eu entrei praticamente a pulso. E tem outra coisa, o pessoal acostumou comigo, muita gente, é cheque resolve. Quando não tem jeito, leva para ele. Muitas vezes ficam mal de mim porque eu resolvi, agora porque eu não sei. Muitos não falam comigo depois, se escondem. Recentemente eu mostrei, tem que, aqui nem pela justiça você vai resolver, tem que ser um ato administrativo. O cara vai depois ficar se afasta, porque se tu falar com ele de novo, eu te boto para fora. Você entendeu? Então, meu velho, eu defendi muito, enfrentei sempre os poderosos, bati de cara, certo? Barrei, foi muita luta e botei meu pescoço, certo? E um dia assistindo um filme chamado Coração de Dragão, o cara defendia uma sociedade, defendia a tribo, depois ele parou e disse, não vou defender mais alguém que não quer ser defendido. E não vou botar o meu pescoço para defender quem não ousa botar o seu. Certo? Aí eu estou fazendo uma coisa parecida, tu quer o direito, vem buscar, eu tenho advogado. E tem para todo tipo de ações que ele quiser. Entendeu? Tem o doutor Lorinaldo, uma pessoa muito bem preparada. Tem ainda o doutor Raul César. Na parte de aposentadoria, de pensionista, de pensão, de previdência social, tem uma das pessoas uma das mais preparadas desse país, que se chama doutor Mário Celso. E hoje eu estou trabalhando no Grupo Gadelha, que busca muito direito na área tributária e muito direito internacional. Pessoa que é amigo meu, certo? De muito tempo, disse que a gente não pode pecar mais, não pode perder mais, não pode mais ficar. A gente tem que fazer as coisas mesmo amarradas. E eu sempre estou dando pulo. Quando eu vejo que o caba quer dar um golpe, quer sacanear, cai logo fora. Como minha avó dizia, e minha mãe, gato escaldado tem medo de água fria. É certo? Quem quiser buscar direito, eu estou à disposição. Agora, gente, bota o teu nome. Tu tem que assinar. Tu tem que dizer, sou eu que quero direito.
Entendeu? Na questão de contrato, eu fiz muito, trabalhei muito, já defendi em todas. Certo? E é uma questão para se discutir futuro sobre isso, que tem que ser modificado essa questão, como a Prefeitura, o Estado e a União vinha contratando, que hoje contrata. Tem que mudar, o Ministério Público está batendo em cima disso. E falando nisso, eu quero saudar aqui o promotor Júlio César, pelo brilhante trabalho que ele tem feito em nosso município, né, de chamar para discutir, chamar para conversar e apresentar alternativas para resolver os problemas principais que acontecem aqui em Barreiros. Certo que todo mundo tem seus limites. Quem foi eleito para legislar, é eleito para legislar. Quem foi eleito para governar, executar, é eleito para executar. Quem é eleito para fiscalizar a lei, para fiscalizar a lei. Quem é eleito para dar sentença, é eleito para dar sentença. Mas o povo precisa, inclusive eu, aprender e aprender e aprender. Se é que não é querer muito, eu quero ser, pelo menos, o pré-principiante na cartilha do ABC daquele que quer aprender. A ver, pessoal, tu sabe, eu não sei de coisa nenhuma. Eu quero aprender com você. Se a gente começa assim, a querer aprender, querer ensinar, a gente vai longe. Agora, se começa a brigar, discutir, fazer aquilo, não, porque quero fulano, quero Betano, porque tem um emprego, tem um contrato, fulano trabalha, a mamãe trabalha, a cidade não vai para canto nenhum, não vai para canto nenhum. Barreiro com mais de 50 mil habitantes, um desmantelo desse, uma cidade tão boa, tão linda, tão vasta, né? Que parece até que Deus escolheu este recanto de mundo para implantar nele as mais belas praias de mar, certo? Um shopping a céu aberto, como eu disse ontem, na Câmara Municipal. Está faltando o quê? Está faltando alguma coisa. Certo? Está faltando querer resolver. Falta-se coragem e impor condições políticas e jurídicas nesse problema. Muito bem, ainda sem sair do assunto de sindicatos, é o seguinte, Cheque, os movimentos sindicais foram criados, em sua grande maioria, por movimentos sociais ligados à esquerda em nosso país. Como você enxerga a atuação dos sindicatos com a extrema-direita no poder pelos próximos anos? Primeiro, Dinho, eu quero dizer, muita gente fala esquerda e direita, mas muita gente não sabe por que surgiu esquerda e direita. Foi no parlamento britânico, foi no parlamento da Grécia, que surgiu duas propostas. Uma de arrebentar com os trabalhadores e outra de salvar os trabalhadores. Aí disse, olha, quem for defender os trabalhadores fica no lado esquerdo. Quem é contra, vai votar contra, fica no lado direito. Aí surgiu essa questão de direita e esquerda. Eu não quero dizer aqui, com isso, que todo mundo é bom na esquerda e que todo mundo é safado na esquerda. Que todo mundo é bom na direita ou que todo mundo é safado na direita. Em todo canto tem gente de bem. Agora, que o movimento de direita foi quem usurpou, muitos anos, direito do movimento social, do movimento sindical, que proibia o servidor público de ter seu sindicato. Eu estive a semana passada, não, foi quinta-feira agora, foi, numa reunião, numa OBED, onde um cabo da Polícia Militar fez discurso defendendo sua categoria e foi excluído do quadro, expulso. Estou dizendo a ele, mas rapaz, eu ajudei na época a fundar o Sindicato dos Policiais Federais, né? Participei muito das assembleias do Sindicato da Polícia Civil, Sérgio Leite, Oscar Barreto, mas eu comecei a dizer para ele que ele não tinha registro. Eu sempre disse a todos eles, tanto disse ao Sintep quanto disse lá, e digo a todos eles, rapaz, faz. Aí, não, porque tem o direito, eles diziam o Tratado de São José da Costa Rica. Não, já tem que ter o registro no Ministério do Trabalho, que é para poder mover as ações. Se move as ações, o advogado do patrão não deixa passar, e o juiz às vezes deixa, é porque ou não sabe ou deixaram para lá, certo? Aí fizeram.
Legalizou. E eu dizendo lá ao cabo Evanderson, ele está na justiça, eu acho que vai votar. Na reunião, rapaz, eu não sei porquê. Eu não sei porque o militar não pode se organizar em sindicato. Aí o cara disse, não, porque é o militarismo. Quer dizer, o movimento social, ele é muito importante. Só que uma boa parte do movimento social começaram, em vez de só defender mesmo a luta dos trabalhadores, começou a defender o lado partidário, ligar mesmo. Agora, não é errado, não, é correto para eles. Agora, tudo bem, se o cara, eu elejo você, Dinho, vereador, sou seu amigo, lhe conheço de muito tempo, desde a época quando você começou a formar a rádio, foi você a primeira pessoa a colocar a questão de rádio comunitária. Poxa, Dinho é um cara arretado, como de história, é um cara da porra. Vou votar em nem peço voto para Dinho. Aí Dinho entra, saiu do movimento social, entrou na Câmara. Quando chegar na Câmara, você é o primeiro a impedir e proibir as questões da rádio que hoje está surgindo, a web, a rádio comunitária, que muitas delas não funcionam como comunitária, funciona como se fosse uma entidade assim dessa comercial, privada, ainda não funciona, o povo não participa da eleição. Então, porra, entrou nessa e acontece muito isso. É um político campeão, né? Olha, teve uma vez em um comício eu chamei, digo, existe na igreja muito crente Raimundo. Aí alguém pode perguntar o que é crente Raimundo. No meu entender, é aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo. O cara que vota contra o trabalhador, que muitas vezes vota contra a sua religião, porque lá tem uma propina maior, tem uma questão financeira, vai pegar um cargo lá na frente. Então, eu chamo de crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. O sindicalista que entra na vida pública e quando assume faz corpo mole para não defender sua categoria, é a mesma coisa. O camaleão mudou de cor, como diz a história. Então, é isso que a gente vê. O movimento social, ele surgiu não só na questão sindical, já existia, e a luta foi grande, muito grande, para se conquistar na Constituição de 88, não foi tão boa, mas foi a melhor até hoje, né? A Constituição Cidadã, que quando Ulisses Guimarães disse traidor da Constituição é traidor da pátria, aí o avião caiu. Quando Eduardo Campos disse não vamos esquecer do Brasil, o avião caiu. Quando Getúlio Vargas começou a colocar a questão do trabalhador e disse agora eu vou fazer isso, deu um tiro no peito. Quando Marcos Freire, que eu conheci, participei de campanha política com Marcos Freire, senador, o MDB fez 20 e poucos estados brasileiros e ele foi nomeado ministro da Reforma Agrária. Aí ele disse, eu agora estou no lugar que eu sempre sonhei. O urubu entrou na turbina do avião, caiu. Quando Tancredo Neves, naquela questão das diretas já, que perdeu a votação, né? E foi para votação indireta, os deputados todos eles diziam, vamos para o Congresso Nacional com um lenço no nariz para salvar o país. Quando Tancredo Neves assumiu pela eleição indireta, primeiro civil, depois de muito tempo de ditadura, ele disse, vou pagar a dívida externa brasileira, aí vou pagar sem o suor e o sangue do povo brasileiro. Veio um vírus e matou ele, não tomou nem posse. Essas coincidências acontecem por quê? Porque o cara que defende o trabalhador é preso, é torturado. A tortura não é só no cacete, não. A tortura é mental também. O cara nem fala com a pessoa, às vezes nem ouve. Muitas vezes, entendeu? São essas coisas que vêm acontecendo e a gente precisa mudar. E só se muda com a democracia. Nenhum sistema duro resolve nada. Agora, se a pessoa, o povo não quer, aí a nação sofre, né? A família sofre e por aí vai.
Poxa, eu quero aproveitar aqui o nicho dessa sua conversa que você falou, que quem defende o trabalhador geralmente é morto, é preso, é torturado. E é uma dessas perguntas que muita gente mandou aqui para o WhatsApp da rádio, que queria que eu fizesse essa pergunta para você. Numa dessas lutas sindicais, sua, em defesa dos trabalhadores, dos servidores públicos aqui em Barreiros, há muitos anos atrás, você já chegou a ter que correr de Barreiros, foi exilado fora, porque você foi perseguido aqui por conta dessas suas lutas contra o trabalho. Nos fale um pouco, pelo menos que superficial, sobre essa época. Eu nem estava lembrando mais disso. Coração. É tanta coisa que eu já trabalhei, que já passei em Barreiros e outro estado, que eu não lembrava, eu lembrava sempre eu pensava, mas foi problema, viu? Foi problema e teve um momento que Roberto Freire era senador, era deputado federal, e o meu amigo Aníbal Valença disse: tinha que tirar você de Barreiros, eu ia para o Mato Grosso do Sul, para ser lá um braço de Dante da Oliveira, que era prefeito do Mato Grosso do Sul, né? A cidade de lá, a capital, né? Aí, ele me embora, tiraram o advogado, que era Moacir Lira, né? Aí foi quando um amigo meu, Ivan Câmara, aí falou, e o doutor Alisualdo disse: eu vou defender você, pô. Você é meu amigo, defender de graça. Eu peguei, me deu o seu telefone, aí mandei para o partido, mandei socar o emprego e vim para Barreiro. Cheguei em Barreiro, aí comecei essa luta de fundação desse sindicato. Aí foi quando entrou um juiz, certo? E aí ele não aceitava, e tinha ele tem uma grande amizade no tribunal. Ele mesmo fazia os processos, certo? E aí eu fui preso, fui algemado, me conduziram a Recife com metralhadora nas costas, certo? Pouca gente sabe disso. E de vez em quando eu ouvi uma voz: o elemento de alta periculosidade está preso. Eu não tinha algema não, dentro do carro, só pingava para fazer um exame grafotécnico. Quando bateu lá o Ascendino, um dos melhores desse país, perito criminal, ele disse: poxa, bicho, um negócio desse, o cara tem que fazer nada não. Saí de manhã para chegar em Recife, cheguei 4 horas da tarde, trocava de viatura, eu tirava a roupa, andei dentro do carro, espremia suado, não comi nada. Aí foi quando ele mesmo pagou uma vitamina e um sanduíche. Aí quando eu fiz o exame grafotécnico, ele disse: rapaz, o prefeito dançou. Aí eu voltei. Foi quando o cara deu uma sentença para mim. É engraçado, eu não tenho ela não, que eu deixei com o doutor Marcos Ponte para ele ver. Se via assim de graça. Na sentença era para mim deixar de beber e fumar. Fumar eu deixei porque eu tenho um pigarro, ainda hoje eu tenho ele, eu deixei de fumar por causa disso. Beber até hoje não deixei, certo? Agora, não falar em rádio nem em televisão, não fazer isso que eu estou falando com você. Não fazer panfleto, não participar de sindicato, isso é uma sentença, certo? E para a igreja local, a igreja católica, rezar e trazer a assinatura. Essa sentença tinha um tempo determinado ou era vitalícia para o resto da vida, no caso? Eu vou chegar lá. Se ela fosse transitada e julgada, era vitalícia, certo? Aí, essa que foi pau, a expressão de liberdade religiosa, né? Quebrou todo o direito de democrático no cidadão, certo? Uma tortura psicológica grave. Você pode ir para a religião que quiser, você pode ser o que quiser. Eu tinha que ir para a igreja e trazer a carteira assinada pelo paróquio local. Eu tive que correr de Barreiro, certo? Para não cumprir essa decisão. Aí eu me arretei, fui lá para o gabinete do deputado estadual na época, vou citar o nome aqui. Eu até citei algum nome aí, foi por esquecimento, não gosto de citar essas coisas, eu gosto de debater cara a cara com as pessoas. Aí quando saiu todo mundo, eu liguei, disse: aqui é do tribunal, deixa eu falar com, não usei o nome do cara não, certo? Eu já disse, levei outro processo, peguei uns 15 uma vez. Quero falar com o doutor, é do tribunal. Ele disse: fulano, doutor, é do tribunal. Eu digo: doutor, seu tem mãe, mas sua mãe rezar, filho de ladrão, caba safado. Aí ele decretou minha prisão. Esse menino quer me desmoralizar. Nessa prisão, era uma condenação de 1 ano de prisão no presídio de Itamaracá e 100 dias multa. Aí foi quando entramos com recurso e foi negado. O desembargador era Otílio Neves, digo: puta que pariu. Aí teve que contratar uma equipe jurídica e boa, né? Entrou com habeas corpus, foi absolvido. Agenor Ferreira, quem foi o relator
doutor desembargador Renato Ferreira, foi relator, e disse, quando eu vi o Festival de Nulidade no processo. Aí entrei no debate aqui na rádio, foi na Rádio Liberdade, tu lembra? E teve um deputado federal, um deputado estadual, um bocado de vereador e um procurador. Aí eu entrei, quando eu bati, aí, tu lembra que foi suspenso o debate e no encosto não apareci mais até hoje no debate, que eu disse que tinha um advogado, que eu não sabia direito, vou citar nome também, porque duas palavras que eu coloquei foi onde eu ganhei ação contra o município, recebi de indenização R$92 mil na época, foi 15 anos de briga, tive que eu mesmo rebolar. Eu fui ao STJ falar com um ministro, dizendo que eu era o advogado, mas o reclamante era eu mesmo, e parece que era o nome do ministro era Mário Melo. E com 90 dias ele julgou e mandou para aqui, para a comarca de Barreiros, que era o doutor Rogério Juiz, e dizendo que a competência era a Justiça do Trabalho, porque eu disse, doutor, quando ele estava batendo, era bater, né, o processo, bater em máquina, né? Ele disse, doutor, bote que o reclamante pleiteia direito vencido e vencendo, ele deu um murro na mesa, aquela confusão da porra. Eu digo, mas eu quero que bote que botou. Foi a decisão do ministro. O reclamante pleiteia direito vencido e vencendo. Eu ganhei ação, certo, votei, fiquei à disposição pela justiça. Porque a lei municipal não permite, e muitas estadual também não permite isso. Hoje eu estou com a aposentadoria já solicitada e eu acho que vou permanecer até quando, eu não sei, sabe, Dinho? Então, se faltou alguma coisa na pergunta, perdão, você repita que eu tento colocar. Aí, nesse período, o processo foi nulo. E quando o processo é nulo, ele volta tudo de novo. Foi no decorrer da evolução do processo, certo? Que eu ganhei ação. Ela morreu. A petição foi até eu que fiz. Que a denúncia, a suposta denúncia, tentou nascer decrépita, ou seja, caduca. Ela nem nasceu caduca, porque a denúncia ela veio. Se foi um erro judicial, tudo bem, mas não foi. Qualquer pessoa que sentar na primeira cadeira para pegar o livro. Falar nisso, Dinho, eu vou citar um fato muito importante. Eu tenho uma pessoa que é filho do doutor Lorinaldo, um amigo meu, né, Eduardo. Eu vi ele, era pequeno. Depois o cara estudou direito, formou-se em direito, hoje ele está no tribunal. E eu fui convidado a receber, participar do lançamento do Código de Processo Civil comentado, terceiro e quarto volume. Eu estou muito feliz, satisfeito que foi a segunda pessoa a receber autografado por ele. Ele foi o pai dele, doutor Leonardo, depois fui eu. Eu nessa reunião lá, cheio de jurista, tudinho, eu deixei, sabe para quê? Para ir para uma reunião em Recife, reunião política. Porque eu achava que lá, na reunião política, tinha mais ganho para o povo do Recife, certo? Que foi uma discussão com o vereador de Recife na época, Davi Muniz. Tem mais alguma? Estou aqui, estou à disposição. Muito bem, hoje estivemos aqui com José Zito Juventino, cheque. Todo mundo que passa por aqui responde essa pergunta. Essa pergunta foi feita a todos os entrevistados. Eu vou fazê-la para você também. É a última de hoje. Depois de eu responder essa pergunta, você pode ficar à vontade para agradecer aos seus ouvintes, fazer os seus agradecimentos, suas considerações finais, tá? Mas antes me responda. Do quadro atual de vereadores, qual dele, na sua opinião, não merece mais continuar legislando na Câmara Municipal e por quê? Tu fez essa pergunta retada, e quem formulou para você, eu parabenizo essa pessoa que, poxa, eu estava esquecido disso, entendesse? Olha, essa Câmara que vem agora, em 2020, ela é uma das mais importantes da cidade de Barreiros, certo? Para os servidores públicos, certo? Municipal. E a de 91, parece, quando era para promulgar a Constituição Municipal, que não foi lá uma coisa tão boa, certo? Porque foi criado no município todo, eles não estudaram, boa parte deles, de vereadores desde aquela época. Eles copiaram tudo da Lei 8.112, certo? E passou para a Constituição Municipal, ou seja, a lei orgânica do município. Olha, copiou de lá, agora teve coisas que mudaram. Por exemplo, o que diz ainda
na Lei 8.112, que rege os servidores públicos federais, que diz na Constituição de 88, diz assim, deverá, será, quer dizer, obriga, né? Mas eles não estudaram e botaram poderá. Só que na hierarquia jurídica, jurídica, prevalece a lei maior. Uma vez eu perguntei a um procurador daqui de Barreiro, ele disse, olha, doutor, isso aqui assim, assado, não, eu vou pegar uma pessoa que sabe, não, porque ele não queria repassar para mim, certo? Então, eu acho que deve mudar todo mundo. Não é só o que está, não, é mudança radical, gente. Eu acho que se a pessoa é incompetente para legislar, ele deveria sair. Mas a maioria dele não faz isso. Estou aqui me metendo pau em A e B, não. Estou dizendo o seguinte, que o vereador, ele não é para dar cesta básica. O vereador não é para levar uma pessoa para o médico. Não é para dar uma agulha de desentupir bujão, muita gente pede desentupir fogão, essas coisas. Sei lá, e é emaranhado o legislador é para criar as leis fundamentadas na lei maior. Por exemplo, até tentei criar isso ontem na Câmara, a importância do poder legislativo a partir do ano que vem. A reforma da Previdência, ela teve debate, houve discussão, erros e alguns acertos tem, certo? Mas ela não vem bem. Só que teriam que incluir os estados e os municípios. Barreirense, presta atenção. Eles tinham que incluir os estados e os municípios. Aí foi incluído na reforma. Só que, eu vou falar uma coisa, o pessoal fala muito, a cláusula pétrea, certo? O direito adquirido, que é uma espécie de imutabilidade. Não é tanto quanto o transitado e julgado, mas é uma espécie de mutabilidade. Tem que passar pela reformulação depois dos vereadores municipais. Se quer mudar ela para ser igual ao que saiu, a que foi aprovada, o que foi sancionada, que tem muitos erros nela, tem muitos vícios que já tem muitos advogados estudando, que tem brecha nela que garante muitas coisas das antigas, o vereador vai ter que fazer uma, ou então deixar como está. Você entendeu? Deixar como está. Por exemplo, Barreiro tem uma previdência própria. Na época era radicalmente contra, porque a previdência própria quebrou os municípios brasileiros todos. Alguns trabalhavam, só 10% trabalhava com ele, um problema sério. O Estado de Pernambuco, em 2016, o levantamento que o doutor Leonardo fez, e com a equipe todinha, jurídica todinho, contadores, pessoas de dentro, o Estado de Pernambuco devia, em 2016, sem falar em 2017, 2018, 2019, devia 37 bilhões de reais. Certo? Tirando de um canto para outro. E os municípios quebram. Eu quando estava para discutir a Previdência Municipal aqui, eu andei o Estado de Pernambuco quase todo. Muitos municípios, perguntando ao prefeito, olha, não aguento. Mas hoje, ela colocada hoje seria a favor. Sabe por quê, Dinho? Devido à ação que o sindicato fez, que obriga o prefeito a pagar a todo mundo 5 dias posterior ao mês trabalhado. Cadê? Porque eu não estou recebendo. Ela está lá no tribunal e vem, ela só vai ter poder mesmo quando chegar aqui, sob uma multa pessoal de 10 mil reais, diária. E eu tenho certeza que o desembargador, o Colendo, não vai mudar isso, porque é lei. E nós entramos baseado em quê? Na consolidação da lei de trabalho, ou seja, CLT. Porque o município de Barreiros, foi muito bom colocar isso, o município de Barreiros, desde a sua fundação, a Câmara de Vereadores, nenhum prefeito, nenhum secretário, desde a fundação de Barreiros, do primeiro dia que nasceu Barreiros, criaram uma data fixa de pagamento. Eu tentei várias vezes, não criaram, não foi colocado isso.
E essa data fixa de pagamento não precisa o prefeito mandar, que não vai gerar despesa. É determinar uma data, nunca fizeram. Aí foi preciso nós entrar com ação. E essa ação é o 5º dia útil do mês posterior. Por exemplo, o dia 30 termina segunda-feira, tem que pagar até sexta. Se passar meia-noite, o prefeito, ele tem que pagar uma multa de R$10.000 e você pode pedir a prisão dele por descumprimento de ordem judicial. Mas só quando o tribunal manter a decisão da primeira instância. Estamos aguardando. Eu tenho certeza que vou morrer um dia. Mas também tenho a certeza que ela vai ser votada favorável. Lei. É um mandato de segurança, ainda mandato de segurança, direito líquido e certo. E lá na segunda instância não julga acostar documento, mas não é julgar e está decidido. Está acostado com farto documento. E foi concedido a liminar em 48 horas. O Tolornado fez a petição e fez dentro do que diz a lei, dentro do que diz o código, dentro do que diz a Constituição. Estou com ele aqui, no processo. Muito bem, estivemos hoje com o Cheque, José Zito Juventino, é sindicalista, já foi candidato, como já falei aqui. Pronto, agora eu quero deixar o microfone da rádio à sua disposição para você fazer suas considerações finais e quero lhe dizer que a rádio vai estar sempre à sua disposição, que sempre que você precisar e queira vir aqui para esclarecer algum assunto, seja sobre lei trabalhista, sobre política, sobre qualquer assunto, você pode vir à rádio, que a rádio está à disposição sua, viu, Cheque? Dinho, muito obrigado, eu vou ser breve, que todo mundo me conhece em Barreiros, mas eu quero dizer à população de Barreiros que o momento agora é de reflexão, é de mudança. Não é só mudar de Chico para Francisco, Coca-Cola, Pepsi-Cola, troca 6 por meia dúzia, não. A gente precisa debater, precisa discutir os problemas da cidade. A gente precisa colocar no plano de governo dos prefeitos todinho, para ele mostrar o dinheiro público, quanto ganha, quanto entra e quanto sai. E a sociedade dizer e definir e decidir o destino, certo? Eu quero terminar aqui dizendo uma coisa para vocês que estão ouvindo e aqueles que não estão. Vocês comunicam e digam uma coisa: é ter fé, é lutar, que a gente consegue. Os bravos lutam, insistem e vencem. Os covardes concordam, desistem e se acomodam. E muitas vezes eles julgam. E um dos piores julgamentos é dizer que todo mundo é ladrão. Quem diz isso, no meu entender, ele está julgando todo mundo igual a ele. Eu sempre digo isso. Nós precisamos debater, nós precisamos discutir, nós precisamos aproveitar esse espaço democrático. O país, ele hoje está tendo um maior período de democracia. O Brasil sempre viveu pequenos momentos, ou seja, pequenos hiatos de democracia. Mas esse período de 88 para cá, ele é muito bom. Agora está havendo uma coisa: em vez de modificar para melhor, está sendo modificado para pior. E quem é que faz isso? Somos nós. Somos nós que escolhemos o deputado. Somos nós que votamos nele. Muitas vezes o pessoal não sabe nem em quem votou. Eu só voto quem me ajudar. Quem der um confeito, cara. Feito criança. A criança pede uma chupeta, né? Que eles calam a boca, deixam para lá. E a cidade não anda, Pernambuco não anda, muito menos o país. Mas aqui em Barreiros nós temos condições. A sociedade tem condições de fazer uma mudança geral. Geral. Seria tão bom que os vereadores, pelo menos esse ano, daqui até 2020, discutissem os problemas de Barreiros. Pelo menos isso. Estou aqui querendo que fulano tem que sair, eu tenho que entrar, Betano tem que entrar. Hoje, os erros de Barreiros, todo mundo quer tirar uma casquinha pensando na eleição. Olha, Dinho, é tanto amigo do povo que tem no ano pré-eleitoral. E quando termina o mandato, meu velho, em outubro, vem novembro, dezembro, é tanto revolucionário que tem em Barreiros.
Parece que eu digo, puxa, a cidade agora evoluiu. Quando chega janeiro, para tudo. Então eu agradeço a vocês, agradeço a você, Edinho, por ter me dado esse espaço, né? E se eu não agradei a alguém, me desculpe, mas me procure. Eu estou à disposição para debater, ou na rua, ou no escritório que a gente está abrindo agora, ou no sindicato. E talvez eu tenha mais uma nova oportunidade aqui, porque nas outras eu não tenho. E se abrir espaço para mim, eu não quero. Não quero mesmo, porque não deu antes. E você está desempenhando um papel em Barreiros democrático que, a meu ver, nunca houve. Houve sempre o quê? Lado e lado. O lado do povo é esquecido. Muito obrigado, Edinho, muito obrigado a vocês, ouvintes. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado mesmo. Pessoal, nosso programa volta na próxima segunda-feira, 1h da tarde, aqui na Nova Barreiros Web.